Olá, alunos dos sextos anos, aqui é a professora Amanda de História, espero que estejam todos bem. Nessa nova remessa de atividades domiciliares, a sexta, temos dois assuntos novos, as civilizações do Egito e da Mesopotâmia. Elas são muito importantes, pois foram os locais onde surgiram as primeiras formas de agricultura, há mais de 10 mil anos, as primeiras cidades, entre 6 e 8 mil anos, e também foram as regiões onde temos os registros das primeiras formas de escrita, como vimos na quinta remessa. Em história, costumamos estudar um grupo social que habita uma determinada região em um corte temporal. Por isso, vamos estudar o Egito e a Mesopotâmia em relação à antiguidade, o período que vai de 4.000 antes da Era Comum até 476 da Era Comum. Quando falamos de Egito, precisamos situá-lo em um local, norte da África. O território do Antigo Egito não é o mesmo do atual. Ele era menor, mais estreito e mais em direção ao sul. Já a Mesopotâmia não era formada por um único povo, mas sim por várias civilizações, como sumérios, acádios, babilônicos, assírios e neobabilônicos, que habitaram por alguns milênios as regiões próximas aos rios Tigre e Eufrates. O nome Mesopotâmia foi dado pelos gregos e significa terra entre rios. No material que vocês receberam há um infográfico, que é uma ou mais imagens com pequenos textos que trazem informações sobre aquelas imagens. Do lado esquerdo estão informações sobre o Egito, no lado direito, da Mesopotâmia. Em cada lado há informações como localização, aspecto político, economia, sociedade e religiosidade. Vocês podem observar que há muitas características semelhantes entre o Egito e a Mesopotâmia, e há outros que são diferentes. E é exatamente sobre isso que a atividade 1 pede a vocês. Fiquem atentos. Está sublinhado o que vocês precisam observar, se é diferença ou se é semelhança. A questão número 2 é sobre os zigurates da Mesopotâmia e as pirâmides do Egito. Estas construções estão ligadas aos aspectos religiosos, porém, em cada civilização, possui uma característica própria, como é o caso da função e do tipo de construção. A atividade 3 é para você usar a criatividade. Os egípcios acreditavam em vida após a morte e, por isso, construíam tumbas e levavam com eles vários objetos e comida. No desenho, você deve fazer a sua representação de um mural egípcio, com os objetos que levaria para a vida após a morte. Pode desenhar em uma outra folha ou no verso. Se for em uma folha, cole ou grampeie junto para não esquecer na hora de devolver para a correção. Vamos ver agora um pouquinho mais sobre o Egito e a Mesopotâmia. Eu fiz um quadro comparativo entre cada um dos aspectos que aparece no infográfico. Vamos ver. Política. No Egito, o governante era considerado a encarnação da própria divindade. Ele era considerado um deus e se chamava de faraó. Na Mesopotâmia, o governante era considerado um escolhido dos deuses na terra e era chamado de patesi. Na economia, no Egito, a principal atividade econômica era a agricultura, praticada no entorno do rio Nilo. Também produziam artesanato, como cerâmica, armamentos, tecidos, entre outros produtos. Já na Mesopotâmia, a principal atividade também era a agricultura, mas em torno de outros rios, Tigre e Eufrates. As caravanas de comerciantes nômades também eram muito importantes. Vendiam cobre, marfim e madeira. No aspecto social, o Egito era uma sociedade dividida em classes hierarquizadas e era também escravagista. A figura mais poderosa era o faraó. Na Mesopotâmia não havia muita mobilidade social e a posição na sociedade dependia do nascimento, ou seja, se você era filho de agricultores, muito provavelmente você seria também um agricultor. Não havia grande possibilidade de você evoluir para uma outra classe social mais rica, por exemplo. Os mesopotâmios também eram escravagistas. Em termos de religiosidade, os egípcios acreditavam em vários deuses, eram politeístas. Entre eles estava Amon, Ra, Bastê, Ísis, Osíris, entre outros. Acreditavam em vida após a morte, por isso eles mumificavam os corpos. Era necessário preservar os corpos para essa vida
depois da morte. Já as pirâmides eram consideradas tumbas para os faraós e seus familiares. As pessoas mais pobres eram enterradas no solo mesmo. Na Mesopotâmia, também eram politeístas, acreditavam em vários deuses, entre eles Enil, Enki, Ishtar e An. Os zigurates eram templos e serviam como depósitos de grãos. Eles também acreditavam que os deuses habitavam o topo dos zigurates. Podemos ainda falar muito sobre o Egito e a Mesopotâmia. Estes povos têm uma cultura e uma história fascinante, e muito do que fazemos hoje tem relação com eles. Em caso de dúvida, pessoal, entrem em contato. Fiquem bem e até a próxima!